Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Tá Rica. São conversas que expandem, não se limitam. Bora! Hoje eu tô com duas convidadas, extremamente feliz com isso, que vão falar sobre metas de 2026 e eu vou deixar elas se apresentarem, tá bom? Gente, só tenho convidada maravilhosa. Olha isso, por favor. Produção. Bom dia, eu sou Camila, sou nutricionista. E é isso. Não, Camila, não, você tem que falar um pouquinho do seu trabalho, pra chegar nesse corpo aí. E aí, o que a gente vai fazer? Isso a gente vai ver já, mas calma. Se apresenta mais, qual que é o seu Instagram pra gente encontrar nas redes Meu sociais? Instagram é @reimila, HEYMila. Eu sou nutricionista clínica, trabalho principalmente com saúde da mulher. Tem quantos anos que você tá fazendo isso, Mila? É melhor não. 4 anos. Ah. É recente, eu sou nova, sabe? Ela tem 22 anos, gente. Não vou falar. Depois a gente vai falar sobre estética com outra convidada e a gente fala sobre a questão de melhorar a pele, né? Pra ficar com só cara de 18. Bora. E Andressa, você? Bom, meu nome é Andressa, tenho 28 anos. Sou mãe, esposa, o que mais? Sou ex-atleta de ginástica acrobática, personal. Foi campeã mundial, ou não foi? Atualmente vice-campeã mundial de jiu-jitsu, né? Gente. Uma coisa oposta da outra, ginástica e jiu-jitsu. Mas eu vou contar um pouquinho como eu cheguei, né, nesse outro esporte, né? Tão diferente. Que mais? Sou professora de jiu-jitsu infantil também. É personal, minha personal. Sou personal. O que mais, gente? Ela faz tudo. Ela faz tudo, não dá. Eu falei, eu só tenho pouco. Só tenho convidada excelentíssimas, assim, ó, maravilhosas, incríveis. Bora que bora. É isso? Embora. É isso. Então bora lá. Em 2026 a gente sempre começa o ano com colocando metas, né? Colocando várias metas. E eu trouxe elas para quê? Para falarmos sobre as metas de 2026. Toda vez que eu chego no nutricionista, eu quero chegar e falar assim, quero chegar ao corpo da Andressa. E aí, o que você acha disso, Camila? Desculpa. Eu acho, o que eu vejo? Que às vezes a gente tem um referencial que às vezes não bate com o estilo de vida que a gente leva o que a gente gostaria de levar. Então, muitas vezes eu recebo muitas e muitas mulheres no consultório. Sim. Que é isso. Eu queria o corpo de fulano, eu queria o corpo de ciclano. Mas você está disposta a ter a rotina que ciclano ou fulana tem? Ou, às vezes, a vida dela está muito distante da sua? Porque se você pegar, por exemplo, uma influencer, poxa, ela tem toda uma rede de apoio, ela tem alguém que cozinha, ela tem alguém para treinar ela, tem uma facilidade muito maior do que a gente, né? Que tem que trabalhar, que tem que cozinhar, que tem que cuidar da casa, nessa jornada tripla da mulher. Uhum. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, sempre alinhar a sua expectativa com a sua realidade. Pô, se a gente for falar da Andressa, ela uma vida dedicada a isso, uma vida dedicada ao esporte, à dieta, e aí você fala assim, eu quero ter o corpo dela. Você vai fazer o que ela faz? Será que você vai aguentar? Você arrasou, porque, tipo assim, ainda mais 2026, eu vi que 2025 as pessoas estão se comparando muito ao Instagram, né? Muito. Abrir o Instagram e ver fotos e falar assim, eu quero esse corpo. Mas, cara, cada um tem o seu biotipo, né? A gente vai entrar muito nisso. A Andressa sempre vive fazendo dietas. Pode contar mais um pouco sobre isso? De dieta toda hora, para competições, Andressa? Sim. Primeiro que comece que eu sempre fui atleta, desde criança. Então, você já pega aí, né? Você já foi atleta quando criança? Você era da Seleção Brasileira de Ginástica Acrobática quando criança? Fica aí a pergunta. Então, assim, não vai estar dando também. O safarro já começa bem. Eu era atleta de ginástica acrobática da Seleção Brasileira. Eu fui atleta da Seleção Brasileira durante 7, 8 anos. Então, assim, Nossa é muito Senhora. tempo dedicando 100% ali, né? Ainda mais quando você é adolescente. Então, você pega toda aquela fase ali de ganho de massa, né? Sim. Então, você já está um ponto à frente. Sim. Depois, saindo da ginástica, né? Me aposentando dos tablados da ginástica, eu encontrei o jiu-jitsu, né? Então, eu já estava assim, na transição, né? Faculdade e tal. E aí, eu fui pro jiu-jitsu.
E como atleta, ex-atleta, né? Aquele sangue de atleta, eu queria também ser atleta de jiu-jitsu. Meu Deus. Então, não, gente, eu já tá no embarquei sangue nessa ser jornada. campeã, né? É aquela que começa com... Desculpa te interromper, mas não, gente. Se você é campeã, desde o começo, você vai ser campeã pra vida inteira, não é, Mila? E o que ela tá falando, né? Ela construiu o corpo dela todo ali, já no exercício físico. Olha aí. Então, assim, Desde a o infância. corpo dela é consequência do esporte que ela escolheu. Sim. Não é tipo assim, eu quero ficar com esse corpo. Não. E aí, quando eu penso em meta, em saúde, o seu corpo, o corpo que você quer ter, vai ser consequência das suas escolhas. Então, é uma saúde melhor e, em consequência, você vai ter um corpo melhor. A Andressa falou, você foi 7 anos que você começou a ser... 10 anos. Com 10 anos. Cara, faz diferença, não faz? Demais, demais. E assim, não é a atividade física, uma horinha. Cara, eu ficava 5 horas. no Meu ginásio. Deus, gente, eu não sabia disso, tá? eu falei, meu Deus, quero chegar no corpo da Andressa, mas tô vendo que... Tá vendo? É outra Vamos coisa. nascer de novo, fazer ginástica. E tem um filho, tem uma filha. Caraca, gente. Não, eu tô assim, tipo, as minhas convidadas eu conheço, mas não conheço tanto. Né? E aí eu comecei com 10 anos e eu ficava 5 horas no ginásio. Caraca. Treino muito intenso, né? Imagina, uma criança, né, 10 anos, 11 anos, ficar 5 horas no ginásio. Isso muito não faz tempo. mal, não? A Tudo em nutricionista. excesso- Por favor, tudo em nutricionista. excesso faz mal, né? E não é Mila. porque você é atleta Que você é que saudável. você é saudável. Ó, É o oposto, assim, a atleta não é saudável. É Então, a isso? gente- É porque você leva o seu corpo aos extremos, extremos. né? Então, por exemplo, a gente estava falando do Pedro, meu marido, que correu uma maratona. Maratona não é uma coisa saudável de se fazer. O seu corpo pega essa dica. não foi feito para eu não vou correr fazer 42 quilômetros. Você chega muito desgastado. O processo de se preparar para uma maratona é muito desgastante, assim como qualquer competição. Eu acho que, claro, o esporte é muito válido na idade que a Andressa começou, porque eu acho que cria nas pessoas uma resiliência que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ter. Por exemplo, chega uma pessoa lá no meu consultório com mais velha, que vai começar a fazer dieta agora. É muito difícil ela entrar no hábito de se Nossa. exercitar, de fazer a dieta, de pegar esse ritmo. Ela já vem com esse histórico. Então, a mente dela ali já é tipo, cara, essa aqui é a minha vida, eu como Forjada. assim. Tipo, Tem até já a sei. questão do poder do hábito. Não sei se vocês leram o livro. É muito isso. Pra você criar um hábito, demora. demora demais, porque você tem que repetir, né? E aí você pensa que ela faz isso a vida dela toda. Então, isso aqui pra ela, poxa, é o dia a dia dela. E aí a gente fala assim, não, quero chegar no corpo dela. Cara, olha só a construção que tem por Não. trás, de quantos anos tem por trás disso. E Mila, eu quero saber que também o seu corpo. Porque se Você não é atleta desde 10 anos. Você não era da ginástica. Como você tem esse corpo? e não tem filho, eu não tô entendendo. Cadê, gente? Eu não tenho filho. Agora explica a sua história. Como você chegou nisso? por Não, ó, favor. Eu tive sobrepeso, obesidade quando eu era mais nova. Gente, com quantos anos? Oi? Assim, eu fui uma criança mais gordinha, então eu já, desculpa o termo, mas eu era meio bitolada já com a alimentação desde Caraca. muito nova. Poder do hábito também. Depois E aí, assim, comecei a fazer dieta na época de escola, ensino médio. Só que aquela parada, se você tem 15 anos, 16 anos, você faz dieta de segunda a sexta, porque você tá ali na rotina da Sim. escola. Final de semana era só o que tinha. McDonald's, e é não? tipo isso, Só pizza, vai. tudo. E refrigerante, vocês já tiraram? Eu já... Tem mais de 10 anos que eu não tomo refri. E Eu não você, tomava nada de refri, nem zero. E aí, atualmente, eu tomo zero. Assim, Não, eu não me tomo permito nada zero. também. Mas vai. E aí, eu tenho uma primeira faculdade, eu me formei em letras. Nossa. E no meio da faculdade de letras, eu comecei a me interessar pela nutrição. Ai, que legal. Aí depois de um tempo, não? exatamente, né? Atuei por 10 anos como professora. Que legal. E aí no Foi meio do professora de quê, processo, Mila? professora de inglês. Ai, que interessante. E aí no meio do processo de ser professora, eu comecei a fazer a segunda faculdade e depois eu consegui fazer a transição totalmente para nutrição. E aí nesse processo todo eu já cuidava da minha alimentação. Eu já treino há muito tempo, não tanto tempo quanto a Andressa, Não deixa. mas assim, sempre fiz atividade E física. você tava falando antes, né? A Mila tava falando que ela é vegetariana, né? Aham. Aí eu falei, gente, como que chega no shape eu vou virar vegetariana? Olha, mas vai. Não, e aí assim, eu sempre fiz atividade física, porque minha avó sempre pediu pra gente fazer. Caraca, E aí eu tive uma lesão no joelho jogando handball na escola. E aí meu ortopedista falou, eu só te libero da fisioterapia se você for pra musculação. E desde lá estou na musculação e eu gosto muito de fazer musculação. Olha Só aí. que assim, é o hábito. No dia que eu Entendi. não vou, é aquela agonia de não ir.
E o grande ponto a minha alimentação é muito, 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 muito regrada. Ou seja, a primeira dica pra todo mundo é a alimentação é essencial. Não adianta você se matar. Porque assim, a Andressa treina 5 horas. É um gasto calórico muito alto. A gente, que, assim, por exemplo, meu trabalho é sentada, bonitinha ali, né? Sim, é a né? mesma coisa. Então, a gente é sedentário. Se você Sim. faz ali 1 hora, 1h30 de exercício físico, o seu gasto calórico durante o dia ainda é muito baixo. Então, para você conquistar um corpo melhor, seja por shape, seja por saúde, você tem que partir da sua alimentação. Então, assim, se perguntar para as pessoas ao meu redor, como é a alimentação da Camila? 95% do tempo a Camila tá comendo bonitinho, saudável. E não é porque assim, eu tenho uma dieta para seguir. Mas é porque eu faço tanto isso que é a forma que eu escolho me alimentar onde eu estiver. Anotem, a alimentação é essencial. Não adianta você fazer tantos exercícios que a Dessa faz 5 horas de exercício. Não adianta se eu fizer também 5 horas sem de dieta? exercício. Sem dieta. Eu já testei, tá? Já é? Eu já testei. E não dá certo? Não fica legal, assim. Eu não Por quê? fico... Porque o corpo não fica definido? Como que é? não fica definido. Porque Você fica forte, né? Porque você tá construindo músculo, Sim. então por baixo da camada de gordura ali vai estar o músculo. Ah, que legal. Mas definido você não fica. E tem um porém, né? Somos mulheres, né? Se é um homem geralmente consegue. Claro, tem que ser regrado tanto quanto, mas o homem, pelo fato de ter mais massa magra, questão de hormônios, metabolismo, ele consegue dar uma escapada maior do que a gente consegue. Então, assim, você vai sair, vai para um date. Aí seu date vai lá, homem, come 10 fatias de pizza. Você não pode acompanhar. Você não pode ele acompanhar vai o homem. Viu, produção? Ele vai acordar no outro dia com um tanquinho e você vai acordar retida com peso pra ficar ali pra tirar por uma semana Mas ainda. qual outra dica? Tem a questão de, tipo, por exemplo, tem muita mulher que faz... toma muita água, né? E também tem a massagem, que é aquela drenagem. Ajuda vocês que são atletas? Na retenção, Na né? retenção, Mas é. assim, perda de gordura mesmo, Dieta. ela vai estar lá. Não dá, não tá dela. Ela vai dar ali, dieta, Você não tem tem pra onde que fugir. E a dieta? 7 dias, todos os dias? Não, você tem que aprender. Tem que procurar Camila. Assim, atleta, né? Ainda mais em período de competição, acredito que a Nossa, Andressa deve ficar extremamente regrada. Estou sofrendo. Vou contar um pouco. Conta. Sofrendo, Vai, gente, deixa- meu Deus do céu. A cara dela de sofrimento. Olha lá. Rosto fino. O jiu-jitsu tem a questão do peso, né? Então, você tem que estar cortando peso o tempo inteiro. Não, seria bom, o ideal de tudo, assim, é manter um peso ali Mas é difícil. pelo máximo de tempo possível. Pra você estar naquela constância mesmo ali, de não ter que ficar se matando pra perder peso. Mas a gente entra num mundo muito restrito. Então, quando você fica muito restrita pra bater um peso, quando você não precisa estar batendo aquele peso, você vai comer o mundo. Que vem a compulsão e todas aquelas questões que a restrição traz. Entendi. Então, a meta é você achar o quê? O equilíbrio, né? A famosa frase, né? A famosa palavra. Equilíbrio, tudo na vida é gente. equilíbrio, gente. E assim, como eu passei a minha vida inteira sendo atleta, até hoje eu tento achar o equilíbrio, assim. Porque é sempre muito restrito, é sempre muito excesso. Caramba. Excesso de treino, excesso na alimentação ser regrada. Então, você achar ali, enquanto você não está no período competitivo, você achar o equilíbrio é muito difícil, assim. Muito, 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 muito. Então, eu até falo, eu até brinco que é mais fácil você estar fazendo algo muito restrito do que você estar no equilíbrio. Caraca. Então, assim... Ou seja, esse equilíbrio não vai doce ou vai doce? Eu acho que o equilíbrio Camila, pode responder essa? Posso, o equilíbrio claro. tem que ter, né? Não, assim, eu parto muito do princípio que a alimentação da minha paciente, das pessoas que eu acompanho, tem que ser a alimentação que você normalmente já faz. Eu não quero que ninguém saia do meu consultório com a ideia de, nossa, eu tenho que fazer uma lista gigantesca de compras porque agora eu tô comendo só cranberry do Himalaia. Nossa. Então, assim, eu tenho uma frase de uma professora da faculdade que ela falava assim, a dieta mais fácil é aquela que seu paciente já consegue chegar em casa e fazer. Ótimo. E é isso que eu parto do princípio. Então, assim, eu trabalho com muita mulher. Então, doce sempre tem, né? Então, assim, o chocolatinho, não sei o que e tal. E eu como chocolate todos os dias depois do almoço. Gente. Mas uma quantidade limitada. Gente, olha aí, eu como chocolate Todos os dias. todos os dias e não estou magra. Cadê? E essa é uma conversa que eu diferença tenho. é a barra, né? A gente não pode comer a A barra gente não pode todos comer a os barra. dias. Mãe, por favor, não coma É a um barra de quadradinho, chocolate. por favor. Essa É só um quadrado. Essa é a conversa que eu tenho. Você consegue ter a maturidade de abrir a barra e pegar uma quantidade pequena? Não tenho. Então,
não tem como ter. Ah, consigo. Então, beleza, vamos trabalhar para isso. Mas eu acho que a ideia do equilíbrio, da constância, é que dieta é o seu poder de escolha. O poder de escolha de você falar sim ou o poder de escolha de você falar não. E assim, poxa, tem um aniversário numa pizzaria e tal. Cara, beleza. Você pode escolher comer 2 fatias de pizza em vez de comer 8. Nossa. Você pode escolher... Ser equilibrado. Exato. Você pode escolher sair de casa. No rodízio, né? Nossa, Você pode escolher sair de casa já Eu um pouco acabo com alimentada. Não, agora, rodízio de sushi não tem como. Você vai pagar... Se eu economista agora falando, eu vou pro rodízio de Cara, sushi. meu lado. O rodízio é à la carte ou sou rodízio de sushi? Rodízio de Mas sushi, aí, se você tá numa dieta de déficit calórico, você não tem que estar indo pra rodízio. Você tem que ir achar pro à la outras opções, carte. né? Eita! Assim, uma pessoa que Entendi. fala pra mim, quero emagrecer, mas vou no rodízio. Não quer. Não tá querendo. Não tá, porque assim... Porque o grande problema do definir suas rodízio metas, né? Aí a é gente- porque a oferta tá ali, né? E aí, isso demanda uma energia muito grande. Porque o que acontece? Quando você tá começando a fazer dieta, você tem que aprender a dizer seus nãos. Sim. Pra você mesmo e pras pessoas. Porque Definindo as pessoas, suas metas. porque as pessoas são chatas. As pessoas ficam, vai comer nem um pouquinho, vai beber nem E a um pouquinho. bebida, Cami? Eu não bebo, Ah. mas é uma coisa também que tem que ter controle porque você tem muita caloria em pouca quantidade e a gente perde um pouco o controle. E além da caloria, Nossa. a bebida faz com que a gente procure comidas mais calóricas, né? Você Meu não quer beber e Deus comer do um prato de abismo, né? salada, né? Um Você abismo quer levando comer e o outro. depois comer um McDonald's. Você quer beber e depois comer um McDonald's. É, Então, só, assim, fazer Camila falou dieta tudo. é você aprender a fazer assim, não. E no começo é muito difícil você fazer, tipo, você chega em casa e aí alguém pediu uma pizza lá. E aí você tem que respirar e falar, cara, ainda é quarta-feira, eu tenho que dizer não. No começo é muito difícil, mas depois quando você começa a fazer isso sempre, isso fica mais tranquilo. Entendi. Então, assim, por exemplo, minha família já sabe que eu sou uma pessoa que eu vou no lugar e eles vão estar comendo, tipo, batata frita e tal, e eu vou estar comendo uma saladinha e tá todo mundo bem com isso, sabe? Entendi. Tipo, ou eu saí Você com uma não tá amiga... sofrendo, né? Exato, É eu que saí nem- com uma amiga é. pra um bar e ela pediu uma bebida e eu pegar uma água com gás e limão. Tá tudo bem, eu tô aqui pela companhia e não Sim. pela comida. Acredito que a gente tem que levar isso até pra vida, né? Por exemplo, se você quer um corpo saudável em 2026, você fazer não tudo muito, muito excessivo, que nem a Andressa tá fazendo. Tipo, tem uma competição. Ou a Mila falou, tipo, tudo em excesso faz mal. Vamos colocar metas plausíveis e metas que sejam ao longo prazo, né? Que nem investimento. Investimento, se você achar um investimento que tá rendendo muito, é golpe. É golpe. Não pode caia nessa. Não caia nessa. Então, eu acredito que é isso, né? Que a gente deixa de fechamento, assim, pro pessoal. O que vocês acham? Tipo, não ser tão... Não ir no rodízio. Essa é a não, meta. gente. Essa não. Não vai Não, no não, rodízio. não. Prefira à la carte. Pronto. Não, eu acho Essa, que fechamos aqui, gente. eu acho que quando a gente pensa em estabelecer metas, o que é muito importante, pensando em alimentação, é você não ir pro 8 ou pro 80, E né? ter equilíbrio. Exatamente, é 8 você mil, ter né? a constância. E aí as pessoas acham que constância é perfeição, mas não é. Tipo, cara, errei, volta. Sim. Volta pro que você Não tá espera procurando fazer. segunda-feira, né? Exatamente. Porque aí você fala, já que. Já que, eu falo que é a síndrome do Semana. já que. Já que eu comi um pedaço de pizza, eu vou comer comer a 3 vida bolas de inteira. sorvete. Já que eu comi sorvete ontem, eu vou comer Eu tô rindo, mas eu fiz hambúrguer e isso. Eu fiz isso, eu tenho comi uma Mas eu pizza. estou esperando a segunda-feira. Eu estou aqui, ó. Já que eu comi uma pizza, vou comer um panetone. Já que É estamos no isso. final do ano. E aí, já... E aí vira uma bola de neve, né? Então eu acho que tentar achar O equilíbrio. essa constância, voltar. E acho que ter metas, assim, não só pensando em físico, não só pensando em peso, mas pensando na sua saúde, pensando em longevidade, que é um assunto que tá qualidade de super em vida, alta, né? qualidade Às de vezes fazer um vida. esporte que você gosta. Exato. E aí, não esporte precisa- ou falam muito da academia? Eu não gosto muito da academia, não. Desculpa, não tem pra onde fugir. Não tem. Nada vai construir Ah. o seu corpo como a musculação. Eita, E- musculação é vida. Cara, e mesmo que você faça um outro esporte, a musculação vai te dar o suporte Ela pra vai você ser não se acessório, lesionar. Né? Ela vai ser acessório. Você pra não precisa fortalecer. ficar lá 3 horas, né? Mas você vai Nossa, ter que ter o gente. suporte pra poder fazer Você o seu gosta outro de jiu-jitsu, esporte. você vai precisar fortalecer seu quadríceps. Você E vai o cardio? precisar fortalecer seu ombro. Ajuda no gasto calórico pra perder a Cardio. gordurinha. Gente, Mais ou seja, calórico, são melhor várias, são várias dicas nesse podcast, viu? Exato. É. Ó, outra coisa que eu gosto muito de fazer quando a gente pensa em estabelecimento de metas é ter esse controle com, tipo,
Eu chamo de tracker de hábitos. Você Sim. cola ali na geladeira, escreve as tuas Olha, metas bom. semanais. Checklist. É tipo isso, escreve tua meta ali semanal. E você vai pintando os dias que você conseguiu fazer ou Eu não. acho o máximo. Porque Nossa, não tem você português? consegue- Tem gente que não sabe inglês. visualiza. Você consegue visualiza. visualizar ali que você tá indo bem, que você, sei lá, matou um treino. Nossa, muito Mas bom você pode repor esse treino no sábado ou no domingo, né? Você não fica preso ali a segunda, quarta e sexta. Eu E acho o é máximo. importante Nossa, é também, eu sensacional acho essa que dica. importante também você reavaliar suas metas, né? Pô, você tá aquela meta ali, tem 1 mês, 2 meses e você não tá conseguindo cumprir. Então, talvez a gente precisa reavaliar. Então, nossa, nunca treinei na vida e agora eu vou treinar 6 vezes na semana. Aí Começar acontece no- um problema Começar no quarta-feira, já 80, era, né? Começar no 80 já. Então- E tem muita gente que procura agora, por exemplo, janeiro, estamos em janeiro e querem procurar o carnaval. Metas pro carnaval. Academia lotada. Dá certo? Meta pro carnaval. Dá. Você consegue mudar muito seu corpo ali em 15 dias já dá pra ver uma Sério? mudança bacana. Se você ficar bem regradinha, dá. Dá. Só que aí a grande ponto é, aí chega o carnaval, aí Aí são os excessos, né? Aí depois você não consegue continuar. então, o equilíbrio entendi. aí é achar uma atividade que você goste, fortalecer o seu corpo na musculação, Que legal. fazer uma dieta assim que não seja tão regrada, tão, Interessante. né, 80, mas ali que você fique ali. que Muito tenha coisas que interessante. você goste, que nutra o seu corpo, né? Muito importante ter esse pensamento. Não ter medo das frutinhas e dos vegetais. Isso que eu ia perguntar, uma pergunta boa. Sempre que me passam dieta, falam assim, os carboidratos, né? Nas frutas e vegetais, nas frutas especialmente, tem muitos carboidratos. Eu mato o carboidrato da fruta porque eu não tenho problema com o arroz, o macarrão que as nutricionistas colocam. Posso trocar um por outro? Eu prefiro a fruta do que o macarrão. Mas por que você vai trocar e não Entendi. usar um pouco de cada, sabe? Mas pode? Claro, Tem que porque ser assim, uma olha, a específica. recomendação da OMS pra gente é 400 gramas de frutas e legumes por dia. A gente nem chega perto disso. Sério? As Não pessoas sabia. têm uma dificuldade muito grande de comer fruta, muito mesmo. Então, o que eu tento fazer no consultório? Pelo menos 3 frutas ao dia. E Café 3 da frutas manhã, diferentes? lanche. Ideal, porque a gente tem vitaminas e minerais diferentes ali, depende da cor e Sim. tudo mais, estação e tal. Mas assim, uma pessoa que não come nenhuma fruta, tá comendo 2, ou tá comendo 2 maçãs ao dia, já tô feliz, sabe? Eu acho que a gente ficou com esse medo de carboidrato, não pode comer carboidrato. E cara, Andressa, melhor do que ninguém vai falar pra gente que carboidrato é o melhor combustível Melhor. que tem pra treino. Sério? Antes do treino, sempre uma fruta, rapadura, carboidrato que vai te dar energia, né? Não é Caraca. a proteína. Não é a vai ficar proteína, ali, não ó, é a gordura. demorando ali pra fazer a digestão. Vai até te fazer mal. Tem gente que vai treinar e come uma barrinha de proteína. Meu Deus. Pra quê? O que você tá Não faz fazendo? isso comigo. E é isso, assim, quanto mais você treina, mais carboidrato tem que ter na sua dieta. Entendi. Eu tenho pacientes que falam assim, Camila, eu tô comendo tanto carboidrato e tô perdendo peso e tô treinando melhor. Claro, porque você tá usando. Você tá usando entendi. ele, né? Como Muito bom. combustível, você tá queimando. Então a gente tem que tirar um pouco desse medo, desse carboidrato, que não pode comer isso, que não pode comer fruta, porque fruta tem muito carboidrato. Gente, coitada da fruta. Coitada da fruta. Baixa em Eu caloria. gosto da fruta, né? eu gosto da fruta. Baixa em Mas aí- caloria, aí ajuda com doce. A fruta, por exemplo, aí vou contar 12 uvas. A cara da Não, gente, pelo amor de Deus. Nossa, Aí, não. Não, eu quero comer um cacho inteiro da uva. Não, às vezes eu recebo gente no consultório, elas falam assim, porque eu não sou muito da fruta. Eu falo assim, como assim você não é muito da fruta? Você tem que ser. É o docinho natural. É ótimo. Eu brinco que a uva é a pipoquinha das frutas, porque você vai comendo ali, ó. Tipo, cara, Show. muito tranquilo, ajuda muito com esse nosso paladar muito doce. Show. Então, assim, tem que ter. Mas, gente, muito obrigada pelo podcast super enriquecedor. Eu já saí com várias dicas. Se vocês quiserem dar mais alguma dica aí ou alguma meta para 2026, quais são as metas? Vocês nem falaram as metas de vocês, né? A meta de 2026 de fitness e corpo, consciência, mente. Bom, como eu sou atleta, né? Eu vou fazer muitas competições. Ótimo. Principalmente nesse primeiro semestre, são as principais competições. Sim. Que a gente chama de Grand Slam. Que legal. Então, europeu, brasileiro, mundial, são todas no primeiro semestre. Então, passar o primeiro semestre bem regradinha, no excesso, Bem né? CDF, Bem ó. CDF. CDF. E no segundo semestre, ter mais equilíbrio. Olha aí. Conseguir achar, assim, sabe, o meio termo para
não surtar de ficar fazendo uma dieta muito restrita, mas também não largar a mão e ser o 8, entendeu? Então, no segundo semestre... No primeiro, né, que é o que a gente tem, né? Até porque você tem que levar pro próximo ano, né? Sim. Se você é atleta de alto rendimento, você tem que pensar no próximo ano. me preparando, né? Então, não pode... E Chutar no o pau. segundo semestre, estar mais no equilíbrio, né? Ótimo. Manter ali uma rotina de exercício, que é o que eu já faço, né? Então, não é uma dificuldade para mim. Mas manter uma alimentação mais equilibrada. E você, Mila? Eu tenho metas bem menores. Não quero um mundial. Bem menores. Não, as minhas metas em relação ao exercício físico que eu tenho, meu treino também é muito constante, mas eu recentemente ganhei um tênis de corrida e a meta... 42 quilômetros, Não, pelo amor de Deus. Sucesso! A meta que Nutricionista. tá escrito no meu celular... Consegui 5, deu, calma, vamos devagar. Eu tenho 2 cirurgias nesse joelho, vamos com calma. Falou. E as outras são mais em relação à minha vida pessoal, leitura, estudos Ai, e que afins. legal. Então, assim, reservar um horário da minha semana para estudar, reservar um horário para ler meus livros. Porque isso também é saúde, né? Com a gente certeza. fica com alimentação, exercício, mas a gente tem que ter esse tempo também pra gente. Porque senão a gente fica trabalho, academia, cozinha. E aí... Mulher ainda mais difícil, né? Disso, né? Acaba E aí a gente acaba esquecendo desse autocuidado. Nossa, falou tudo. De não só de você parar um tempo pra cuidar da sua alimentação e do seu corpo, mas pra você cuidar da sua mente também, Sim, né? E de, tipo, fazer alguma coisa que te dá prazer, estudar alguma coisa que te dá prazer. Às vezes não fazer nada, às vezes ir pra um café, pedir um café e ler um livro e ficar em paz, sem o WhatsApp enchendo o saco. Nossa, Então, essa meta isso aí é 2026, eu quero. Sem o WhatsApp. Nossa, e aí, será sim. que é possível? A minha produtora vai ficar com o meu WhatsApp. Tem o Olha, seu até o momento. meu microfone derrubando. Tem o seu momento ali, né? Gente, a melhor coisa. É Eu você e você. passei 6 dias no mato, sem o WhatsApp, fazendo Monte Roraima. E aí, foi a melhor coisa da vida. Quanto Não é de bom? ideia que isso dá, né? Nossa, quando você tá ósseo, assim, que você vê a A natureza. Andressa, você falou tudo. Tipo assim, você um contato com a natureza, ainda mais você tem mais contato com Deus, ou no que você acredita. Ou se você não acredita em nada, você vai ter mais ideias. E, nossa, sensacional, assim, você dá graças a Deus até mesmo pela sua cama, pelo básico, pela água. É incrível, gente. Vale a pena você tirar um tempo da vida e se meter no mato. Enfim, mas as minhas uma metas conexão, né? são um pouco das duas metas, mas fiquei bem satisfeita com a conversa de vocês. Não vou extrapolar mais tempo aqui da minha produção, senão ela vai me matar. Mas vou ser mais regrada e eu quero muito chegar ao final do ano, tipo, mais regrada na questão de, tipo, 8 ou 80. Eu já queria fazer uma dieta pro carnaval. Já tinha contratado a Andressa Vou ter falando. que parar. Vou parar com isso e vou pensar mais a longo prazo, que eu acredito que seja isso. Já marcar uma nutricionista, que vai ser a Mila. E Olha segunda-feira tá aí. É isso, eu Andressa, acho que é pensar nutricionista como é que você quer se ver daqui Ao longo 12 prazo. meses. Não, daqui- e não só 12 meses, né? Eu fui pra passar o Natal na família e meu avô tá velhinho. 90 anos. Você vê que se você pensar na academia a longo prazo, ou dieta a longo prazo, você vai chegar bem. Com toda Enfim. Você certeza. não quer chegar com 90 anos, né? Todo debilitado, precisando Sim. de pessoas. Você quer estar bem com 90 anos. Sim. Então, assim, se você construir uma massa magra durante todo esse processo, quando tiver que perder, né? Que Nossa. consequentemente vem a perda, você tem alguma coisa para perder, né? Você não com vai certeza. definir. Massa magra é autonomia, né? Autonomia de você levantar do vaso sem ajuda, de você conseguir Nossa. entrar no carro sem ter que fazer uma manobra ali. Conseguir Então, tomar banho, né? Porque quando já está mais idoso, as quedas são muito comuns. Então, assim, imagina você ter massa magra para conseguir Falou ter tudo. essa autonomia de deitar na cama, de levantar, de ir para o banheiro. Então, cara, massa magra é vida. Então, tem muita gente que não gosta de musculação. Elas ficam falando, vai mas elas não tomaram nada aqui, ó. está bebendo água? Elas estão tomando água na minha caneca e não beberam um gole, tá? Cadê? A água é Vamos fazer vida. a propaganda. Vamos fazer a Vamos. propaganda, vamos bater. Tem que ser aqui, assim. Ó. Ó. Aí, ó. Gente, obrigada pela Obrigada, gente. companhia de vocês nessa manhã incrível. E sejam bem-vindas para os próximos.
E é isso. Eu queria deixar que vocês deixassem pelo menos a hashtag não. O Instagram de vocês, @, e onde que a gente consegue contratar a Mila para nutricionista, onde que a gente consegue contratar a Andressa como personal ou como professora de jiu-jitsu, até mesmo professora de crianças, né? Sim. Que é um esporte que está crescendo bastante. Então é isso. Dê um tchauzinho pra galera aí e bora que bora. Então, meu arroba é Dessa_Guiral. E sou professora de jiu-jitsu, personal. Então, se vocês precisarem de ajuda, é só mandar uma mensagem lá no Instagram. Obrigada, tá? Primeiramente, pelo convite. Eu ficaria horas conversando aqui, porque gente... é um assunto que eu amo falar. Mas para me achar, é só procurar no Instagram, @reimila. Lá no link da bio tem um contatozinho da minha assistente e a gente consegue fazer esse acompanhamento e vai ser muito bom receber todo mundo lá. Muito obrigada, meninas. Obrigada, produção. Obrigada para você que está ouvindo o podcast até esse momento. E siga mais para mais dicas, mais conversas que expandem. E vem comigo que tem muito mais coisa. Arrasta para cima, vem viver essa vida.